Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um excelente final de semana para a gente iniciar mais uma semana com aula de geografia. E hoje, como eu não enviei as fotos para correção na segunda-feira passada, eu optei por fazer a correção hoje aqui com vocês, certo? E depois eu já continuo com a aula, tá bom? Então a gente vai começar a corrigir aqui na página 14, que é essa questão número 1, certo? Aqui, aliás, página 15, desculpa, que é a questão número 1. E aqui a gente vê as fotografias e deve classificar os bairros. Então, esses bairros aqui são de. Cada um é um tipo de bairro, né? Pela primeira fotografia, como tem muitas indústrias, né? A gente percebe que o bairro Chácara Planalto, em Jundiaí, é um bairro industrial. Já essa parte aqui do bairro Centro, no Rio de Janeiro, já vai ser caracterizada como um bairro comercial, porque aqui a gente percebe um monte de lojas, né, destinadas ao comércio. O Moca, né, em São Paulo, ele tem residências, fábrica, né, com certeza algum lugar de atividade comercial. Então, só de perceber que tem residência mais a fábrica, a gente já classifica como bairro de uso misto, certo? E aqui, esse bairro São Dimas, em Piracicaba, é um bairro residencial que a gente percebe que tem aí, na sua maioria, casas, né, de moradia. Questão número 2, com a ajuda de um adulto, marque as respostas corretas sobre o bairro onde você estuda. Então, o bairro onde está localizada a Fama é o bairro Centro, né? Porém, como a gente percebe, o bairro Centro, ele lá naquele miolinho que eu falei para vocês na aula passada, que tá os bancos, a Praça Barão de Cambuí, né, as lojas, ali caracterizam o comércio, certo? Que pega ali da região da Igreja Matriz e vai até mais ou menos a loja do Lolo lá em cima, né? Aquela lá de cima. Então, aquela região, ela já é mais uma região voltada para o comércio, certo? Já onde está localizada a Fama, já tem muitas casas, né? Então, a gente pode caracterizar, apesar de ser o mesmo bairro, como de uso misto. Tem moradias, comércio, serviços, indústria não, né? Mas a gente pode colocar essa terceira aqui, tá bom? Na letra A. Então vamos lá para a próxima, aqui na página 16. Deixa eu subir aqui. O bairro onde estudo há pequena circulação de pessoas e veículos ou grande circulação de pessoas e veículos. Tem uma circulação maior, né, de pessoas e veículos. Então vocês podem marcar aqui na segunda, tá certo? E com base nas características assinaladas, é possível dizer que o bairro onde você estuda é de uso misto. Aí vocês podem colocar aqui, tá certo? Só lembrando que se fosse considerar, mais uma vez, só aquele miolinho lá, o centro, é comercial. Porém, se você abranger o centro todinho, inclusive aqui onde eu moro, perto do Praião, é o bairro Centro, né? Então, a gente considera como de uso misto, tá certo? Aqui, completar o esquema, né? Lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e, portanto, convivem umas com as outras é o bairro, certo? Bairros com predomínio de casas e apartamentos são bairros residenciais. Bairros com grande concentração de lojas, escritórios, consultórios, mercados, restaurantes e outros comércios são bairros comerciais. E bairros que concentram muitas indústrias são bairros industriais, tá certo? Bom, agora eu vou lá pro caderno de atividades, para a página 65, para a gente poder fazer a correção dessa parte.
Bom, aqui na página 65, o bairro onde você mora é um lugar muito importante, pois é nele que se encontra a sua moradia. Então aqui vocês deveriam pesquisar uma imagem do bairro onde você mora, mas na verdade vocês podem desenhar, né? Porque às vezes fica difícil, né, de pesquisar, imprimir. Então vocês poderiam ter desenhado, certo? E depois aqui escrever 4 características do bairro, né? Como eu disse, se é tranquilo, ou se tem muito movimento, se tem mais casas, ou se tem casas, comércio, ou se tem casa, indústria, ou se tem casa, comércio, indústria, certo? Se fica próximo de um lugar muito conhecido, né? Então vocês vão colocar aqui 4 características do bairro, né? E assinalar a alternativa que explica como que é o bairro. Se tem mais casas e prédios do que estabelecimentos comerciais, ou seja, se ele é um bairro residencial, se ele é um bairro comercial, que tem mais comércio que moradia, ou se é um bairro industrial, que tem mais indústria que moradia. Vocês vão assinalar o que mais aproxima aí do bairro de vocês, tá certo? Agora nós vamos lá para a página 17 da continuidade na nossa aula hoje, tá bom? Bom, aqui na página 17 a gente vai falar sobre mudanças e permanências na paisagem. O que é mudanças e permanências? Mudança é uma coisa que modifica a paisagem, que muda, né? Coloca novos elementos, derruba árvores para construir, pavimenta uma rua, constrói casa, derruba uma casa antiga para fazer um prédio novo. E a permanência é o que permanece na paisagem durante anos, anos e até séculos, tá certo? Então aqui a gente tem uma sequência de imagens do bairro Lapa, no Rio de Janeiro, né? Os Arcos da Lapa em 1806, certo? Esses arcos eles foram construídos para poder levar água para uma região que tinha problemas, né, de acesso a esse recurso tão importante. Então, é um aqueduto, certo? E nós temos aqui uma fotografia de 1867. Essa primeira imagem é uma pintura, tá? Essa aqui, a segunda imagem, já é uma fotografia, certo? Que mostra aí os Arcos da Lapa em 1867. E aqui já uma foto mais atual de 2012 mostrando aí os Arcos da Lapa, tá? Então a gente percebe aqui, né? A Lapa é um bairro famoso do Rio de Janeiro, que é possível visitar os Arcos da Lapa, que hoje, nessa grande construção, se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos essas 3 imagens aqui e a gente percebe várias mudanças, né? A quantidade de construções de 1806 para 1867 e depois aqui já a modernização, né? A construção de prédios, né? De prédios com vários andares, já nessa terceira fotografia. E a permanência, o que é? Além do elemento natural lá, o relevo mais o mar, né? O relevo aqui, né? Os morros. Relevo, gente, é toda a superfície da terra que a gente está em cima, né? Constitui aí o relevo, que é irregular. Pode ter lugar reto, como pode ter lugar com morros assim, certo? Então isso aqui constitui o relevo, né? Que continua, né? Uma permanência, não foi modificado. E o mar, que a gente percebe nessa e nessa aqui, são os elementos naturais. Além desses 2 elementos naturais, a outra permanência, ou seja, o que permaneceu durante esses séculos, foram os Arcos da Lapa. Agora, as outras coisas mudou bastante, né, nessa paisagem, certo? Vamos lá para a página 18, para a gente continuar aqui fazendo a análise dessa fotografia para responder essas 3 perguntinhas. Vocês podem responder no caderno, tá certo? Vocês podem colocar lá positivo, página, deixa a dona Roberta olhar aqui, a página 18,
certo? Então, vocês podem colocar lá, não precisa copiar a pergunta, só essas respostas. Quais as pistas que ajudam a explicar o que aconteceu no bairro da Lapa? Então, a gente pode perceber a diminuição dos elementos naturais, o aumento dos elementos culturais construídos por meio das atividades humanas, resultando na transformação da paisagem do bairro, certo? Então, foram sendo construídas muitas moradias e, posteriormente, essas moradias substituídas por outras ainda mais modernas, maiores, né, que são os prédios. Na sua opinião, quem é o principal agente de transformação da paisagem do bairro é o ser humano, né? A gente vive modificando a paisagem para poder adaptá-la ao nosso modo de vida, tá certo? E essas transformações aconteceram em dias ou décadas? Foi gradualmente no decorrer de décadas, né? Décadas e décadas. Cada década corresponde a 10 anos, certo? Então foram várias décadas para a gente perceber essas mudanças que ocorreram essas mudanças, né? Conforme indicado aí nas legendas. Então demoraram vários e vários anos, né? Várias e várias décadas para poder acontecer essas mudanças, tá certo? Aqui tem essa menininha falando, né? No bairro que eu moro, estão construindo um prédio residencial onde antes havia uma casa com um grande quintal. Então isso acontece bastante, né? São aproveitados aí esses grandes espaços para poder construir prédios, né? Seja para poder fazer prestação de serviço, como escritórios de advocacia, de consultório médico, odontológico, contabilidade, né? Ou mesmo prédios residenciais, tá certo? No bairro, observe se no bairro onde você mora ou estuda há alguma obra de construção, reforma ou demolição. Então, com certeza, né, no bairro, agora não dá para a gente observar no bairro onde a gente estuda, né, já que a gente está em situação de pandemia, a escola ainda continua fechada, mas vocês vão observar aí no bairro onde vocês moram, né? E depois, se vocês quiserem tirar uma foto e colocar no grupo para a gente ver, pode fazer isso. Se tem alguma reforma, se tem alguma construção, certo? Isso tudo constitui uma modificação, uma mudança, né? Que vai aí modificar a paisagem. Então, com isso a gente percebe que o ser humano transforma a paisagem por meio do trabalho para atender às nossas próprias necessidades de moradia, de trabalho, de deslocamento, né, para abrir uma estrada para poder facilitar a comunicação de um lugar para o outro, certo? Essas mudanças elas podem acontecer em períodos curtos de dias ou até durar meses, né, como a abertura de uma rodovia, por exemplo, dura vários e vários meses, né, para pavimentar, para organizar, certo? A construção de uma casa que dura meses também, ou uma reforma simples que pode durar dias, né? E até mesmo pode durar anos, certo? Ao demolir, construir ou reformar casas, prédios, ruas, estradas, pontes, entre outras atividades, as pessoas constroem novas paisagens, tá certo? E a gente vai fazendo isso, né? Construindo novas paisagens de acordo aí com as nossas necessidades, tá certo? Além do ser humano, também existe a transformação da paisagem pelos agentes naturais, né, que são o vento, o sol, a água da chuva, a água do rio, dos mares, que transforma as paisagens. Porém, a ação dos elementos naturais, elas demoram muito tempo, né, para poder mostrar aí, a não ser que seja uma transformação violenta, né, uma tempestade, um furacão, né, um vulcão que explode, né? Mas no caso aqui dessa paisagem de Jericoacoara, né, a Pedra Furada, que é essa paisagem aqui, lá no Ceará,
A rocha se transformou com a ação da natureza. Tem um ditado que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aqui é o resultado desse ditado. Por quê? Que houve a ação do vento, certo? E da água do mar, que durante milhares e milhares de anos, porque isso aqui leva milhares de anos, para poder resultar nesse tipo de paisagem. E ainda tá acontecendo essa modificação. Só que como é muito lenta, a gente não percebe, certo? Isso aqui é um processo erosivo, né? Que ocorre praticamente no relevo da superfície terrestre toda, tá certo? Isso a gente vai estudar mais para frente ainda. Então aqui os elementos naturais que são responsáveis pela formação da pedra furada é o vento e a água do mar, tá certo? Hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar a Dona Roberta, tá? Um grande abraço para todo mundo. Boa semana, se cuidem e até a próxima aula.